pesado aí no like já. E na quinta posição a gente já foi diferente, a gente vai fazer mostrando o que eles previram para esse ano, que inclusive a gente falou sobre algumas coisas que já tinham previsto, né, a maioria sobre tecnologia e tal, mas tiveram algumas coisas que foram acontecendo durante o ano, que não tinha como prever. Por exemplo, quando uma pessoa morre durante o ano, não tem como tu saber isso antes, então não tem como tu colocar antes, né. Por exemplo, se alguém morrer no ano que vem e tiver uma previsão parecida, algo do tipo assim, a gente vai poder saber somente no ano que vem. Até porque é difícil de você encontrar exatamente onde estão previsões, porque você tem que buscar a data ou uma descoberta em específico que fala do futuro, mas não coloca uma data em si, certo? Então, em 2022, a gente teve, por exemplo, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e esse conflito já teria sido narrado nos Simpsons num episódio lá de 98, onde mostrava a Rússia reocupando locais que pertenciam antigamente à União Soviética. Então, algo parecido com o que vem acontecendo agora, no momento onde a Rússia reocupa a Ucrânia, né? No episódio, o Homer, que trabalha em uma usina nuclear, sai em um submarino participando de um treinamento militar. Sem querer, ele acaba ejetando o capitão do submarino no mar russo, e aí ele dá início a um incidente internacional, ou seja, a uma confusão que já era uma guerra, né? Pô, então a guerra da Ucrânia e a Rússia... E da Rússia a culpa é do Homer. Então a Rússia revela que na verdade a União Soviética nunca acabou e que começaria ali um ataque para retomar os territórios antigos que pertenciam a ela. Então a gente teve esse primeiro episódio aqui que se cumpriu, né, em 2022. A gente teve também uma previsão, essa que foi muito certeira, mano, que mostrava no filme lançado de 2007 uma cena onde aparece lá uma propaganda do governo, né? E nessa propaganda do governo, o Tom Hanks está aparecendo e fala o seguinte: o governo americano perdeu totalmente sua credibilidade, então eles estão pagando agora pela minha emprestada. Tipo, fazendo uma piada que o governo tinha perdido a moral e precisava botar o Tom Hanks pra tentar de alguma forma parecer legalzão, né? Porque ele sempre foi muito respeitado. E ele tenta defender o governo, mesmo a criança falando pra ele que o local onde fica lá o Grand Canyon tá muito velho, tá muito destruído, né? Que não é mais um ponto turístico legal pra ser visitado. Ele vai falar, não, o governo não é tão ruim assim, não sei o quê. E em 2022, o Hanks apareceu em um comercial do governo americano. Ele falou sobre a determinação do país em superar as dificuldades econômicas depois da pandemia. Ou seja, ele tá falando, ó, tá ruim mesmo o governo, mas vamos focar aí, tipo, que os Estados Unidos vai se reerguer e tal, o Biden vai fazer um bom governo e tudo mais, meio que parecido com o que o Simpsons tinha previsto lá, né? Uma outra previsão que se espalhou pela internet é que o Simpsons tinha previsto que a Rainha Elizabeth ia falecer em 2022, mas isso foi desmentido pelo próprio criador do Simpsons, onde na verdade nunca existiu a imagem que viralizou, né? Onde tem um caixão escrito lá, Elizabeth II, 1926 a 2022, né? Não existe essa imagem, e o Simpsons caiu aí numa fake news também, né? Porque é meio fácil também manipular depois de um tempo, né? Então, depois de um tempo até surgiu fotos de pessoas da atualidade, que nem o Travis Scott, Kylie Jenner, tipo, aquele bagulho. Então, tipo, é meio que hoje em dia o cara até pode manipular o bagulho do Simpsons. Mas daí dá pra você voltar lá no episódio e ver e conferir, né? Então isso que é a graça.